Hoje nós estamos na nossa segunda aula sobre o mini curso da coleção Produção de Textos Técnicos e Acadêmicos. E a gente vai falar hoje do gênero resenha. Na primeira aula, vocês viram com a professora Lília o gênero resumo, e hoje a gente vai falar do gênero resenha. Eu e a professora Lília vamos, a cada uma dessas aulas, trazer um dos gêneros da coleção e discutir sobre esses gêneros com vocês. Antes de passar para a aula propriamente dita, gostaria de fazer uma homenagem à nossa querida Ana Raquel Machado, que foi nossa orientadora, mas também uma grande interlocutora e a coautora dessa coleção. Eu dividi essa aula em 3 partes, né? Na primeira parte, nós vamos retomar o gênero resumo. Na segunda parte, nós vamos falar mais e focar no gênero resenha, que é o nosso objeto de hoje. E, na terceira parte, eu vou comentar alguns passos fundamentais para se escrever uma resenha. Então, sobre o gênero resumo. Vocês viram na primeira aula algumas características do gênero resumo. E eu estou trazendo 3 delas aqui, que são importantes para a gente entender o que é a resenha. Em primeiro lugar, o levantamento de hipóteses sobre o contexto de produção dos textos. Para produzir qualquer texto, um resumo, uma resenha, é fundamental a gente entender quem produziu o texto original, para quem, com qual objetivo, em qual local ele foi produzido, em qual local social. Quando a gente compreende bem esse contexto de produção, a gente pode ter uma ideia mais precisa do posicionamento do autor do texto original, e aí a gente pode saber melhor como é que a gente vai poder falar sobre esse texto. E compreender esse contexto de produção também nos auxilia a fazer algumas escolhas. Por exemplo, em relação ao processo de sumarização. Quais são os conteúdos mais importantes do texto original que merecem ser retomados na resenha? Quais conteúdos são menos importantes e a gente pode deixar de lado? E, compreendendo os objetivos do produtor do texto original, a gente pode tomar essas decisões com mais facilidade. Também, quando a gente conhece melhor o nosso contexto de produção, para quem nós estamos produzindo essa resenha, com qual objetivo, quem vai ser o nosso leitor. Então, todos esses fatores nos ajudam a fazer escolhas mais adequadas em relação aos conteúdos e em relação também aos verbos que traduzem os atos do autor do texto original. Vocês viram na primeira aula com a professora Lília a importância da escolha desses verbos, né? São verbos do dizer. Por exemplo, afirmar, defender, sustentar, discordar, etc. São verbos que interpretam o que o autor do texto original queria dizer, né? Como que eu posso interpretar isso? Que atos eu posso traduzir com a escolha desses verbos. E aí que a gente entende a importância da leitura com compreensão, como dizia Ana Raquel Machado. Para fazer um resumo, uma resenha, que são textos que falam de outro texto, a gente tem que compreender muito bem o texto original, para fazer todas essas escolhas. E é por isso que, como disse a professora Lília, esses gêneros, como o resumo, como a resenha, acabam sendo gêneros muito usados para avaliação. Então, os professores acabam usando esses gêneros para avaliar a leitura. E daí, então, que a gente percebe como a leitura ela é importante para a compreensão do texto original e para a produção do resumo e da resenha. Então, esse daí é um passo realmente fundamental. E uma outra coisa importante a dizer, antes de falar de fato do gênero resenha, é que todo o processo de escrita é, de fato, um processo. Então, assim, a gente escreve uma resenha, a resenha não está pronta de antemão. A gente tem que passar por várias etapas, né? Então, uma etapa de reler, de confrontar com a dos colegas, de receber o feedback dos colegas, do professor, até chegar a uma versão original desse texto. Gostaria também, antes de chegar no gênero resenha, de trazer para vocês uma metáfora que é importante para a gente entender a questão dos gêneros e, inclusive, essa diferenciação entre o resumo e a resenha.
E eu vou trazer aqui a metáfora da nebulosa dos gêneros, que foi proposta pelo professor Jean-Paul Broncard, que é um pesquisador da Universidade de Genebra, e que, com outros colegas, propôs o interacionismo sociodiscursivo, que é a abordagem que a gente usa na nossa coleção. Jean-Paul Broncard vai dizer que os gêneros estão em movimento perpétuo, e resulta dessa mobilidade que as fronteiras entre eles não podem ser sempre claramente estabelecidas. O que ele quer dizer com isso, movimento perpétuo, né? Ele quer dizer que há sempre coerções e determinantes de ordem social, histórica, cultural, que fazem com que, em diferentes momentos históricos, em diferentes culturas, alguns gêneros sejam mais relevantes, mais presentes do que outros. Existem milhões de exemplos desses, né? Mas eu vou trazer aqui alguns, por exemplo, os gêneros da era digital. Então, às vezes, esses gêneros, eles são um gênero mais existente, já existente, né, que foi mudado, ou às vezes é uma nova criação, mas eles sempre parecem novos para o falante da língua. Ou gêneros que são próprios de algumas culturas. Aí a gente tem, por exemplo, o caso do cordel, no Brasil, que embora tenha vindo de Portugal, se tornou um gênero típico do Nordeste brasileiro. Ou outros gêneros, como o haikai no Japão, o fait divers na França e tantos outros, né? E aí a gente entende também que as fronteiras entre esses gêneros, com esse movimento perpétuo, elas não são estanques. E isso é importante para a gente compreender as fronteiras entre os gêneros resumo e resenha. Então, vamos agora falar um pouco, né, desse gênero resenha. A resenha guarda muitas semelhanças com o resumo, e daí, né, essa questão das fronteiras que não são muito definidas entre os dois. Então, são textos que falam de outros textos. Como o resumo, a resenha está presente no cotidiano, na mídia, e também no contexto escolar e acadêmico. Por exemplo, se a gente for pensar na mídia, se a gente for pensar em críticas, né, críticas de cinema, de livro, de restaurante, a gente tem operações linguageiras aí que são muito parecidas com os que a gente vê na resenha. A gente está, no caso da resenha de livro, da crítica de livro, da crítica de cinema, nós estamos falando de outros textos e emitindo uma opinião sobre eles, né? E aí tem uma característica importante da resenha, que é essa opinião, né, sobre o texto ou sobre o filme resenhado. Isso daí diferencia, né, da resenha. Mas a gente tem também coisas muito semelhantes, como o processo de sumarização. Tanto no resumo quanto na resenha, a gente tem que sintetizar, fazer uma sumarização do texto original. A gente não vai trazer todos os conteúdos. E para isso, a gente também vai usar verbos que traduzem, que interpretam os atos do autor do texto original. Isso também é válido, né, para o resumo e para a resenha. E com a diferença de que a resenha ela traz essa apreciação, não só a síntese, mas também a apreciação. E aqui cabe uma ressalva que eu gostaria de fazer, né, um comentário com vocês. Eu tenho, em vários cursos de formação de professores, eu tenho trabalhado com gênero, resumo e resenha, e fui fazer pesquisas na internet, porque eu sei que muitas vezes o aluno, quando não sabe escrever o gênero, ele vai pesquisar e ver o que ele acha em sites sobre esse gênero. E eu tive uma surpresa muito grande quando eu vi que em sites sobre o gênero resumo, falava-se do resumo crítico. E em sites sobre a resenha, falava-se sobre a resenha descritiva ou a resenha resumo. E aí a gente pode perceber que os gêneros realmente não têm uma fronteira fixa, né? Então a imagem da nebulosa, ela é muito esclarecedora para a gente ver que as fronteiras entre esses dois gêneros não são fixas. Para nós podermos fazer a nossa coleção, a gente acabou partindo do princípio de que a resenha contém apreciação, diferentemente do resumo. E é dessa resenha que a gente vai falar hoje. Para falar sobre a resenha, eu trouxe
duas resenhas que vão servir de exemplos para nós, né, no que eu vou apresentar aqui. As duas são de livros do professor Fiorin, da USP, e as duas foram resenhadas por autores diferentes. A gente vai falar sobre elas, destacando 5 características principais. A primeira característica é a organização dos conteúdos, a segunda, o posicionamento enunciativo, a terceira são os verbos para interpretar os atos do autor do texto original, a quarta são os conectivos lógico-argumentativos para estabelecer relações entre as ideias e reforçar a argumentação, e a quinta característica são os elementos adjetivos, advérbios para expressar opinião. Então, vejamos o primeiro conteúdo, né, que é, de fato, a organização dos conteúdos temáticos que são trazidos para a resenha. Em que local esses elementos apreciativos, né, eu falei para vocês que a gente considerou que a resenha tem elementos apreciativos, em que locais esses elementos aparecem no texto? E aí vocês estão vendo duas resenhas, a primeira é do professor Antônio Scandiel de Souza, da Unicruz, a segunda é da professora Maria Helena de Moura Neves, da Unesp. Então, vocês vão ver que na primeira resenha, esses elementos aparecem bem no final do texto. Se a gente for ler, a gente vê que parece um resumo, né? O texto inteiro parece um resumo. Chegando na parte final, a gente vê uma frase que é uma frase definitiva para a gente entender que é uma resenha, e a frase é a seguinte: rica em exemplos ilustrativos, né? E aí fala novamente que a obra, a argumentação é fundamental para quem deseja aprimorar, etc. Então, o uso desses adjetivos, rica e fundamental, no segundo caso, fundamental está associado ao verbo ser no presente, dando uma ideia de verdade. Então, a gente vê que esses elementos aí apreciativos, colocados no final, bastam para mostrar que é uma resenha e não um resumo. Embora, né, todo o início se assemelhe a um resumo. Isso na concepção que a gente está colocando aqui na coleção. No segundo exemplo, a gente vai ver algo bastante diferente. A gente vai ver que os elementos apreciativos, eles são colocados ao longo do texto. Existem elementos já no início, existem elementos mais para o final, né? Mas, de qualquer forma, a gente vê, por exemplo, ali no segundo parágrafo, que se vocês estão vendo, desemboca com precisão. Esse com precisão é um elemento apreciativo, né? E mais para o final, né, mais para o meio, para o final, a gente lê o equilíbrio da organização é perfeito, né? Então, esse valor aí de verdade com o adjetivo perfeito e o verbo ser também mostram uma apreciação positiva da obra. Claro que o primeiro exemplo, a primeira resenha, ela é mais canônica, ela traz elementos apreciativos no final, mas existem muitos casos de resenha em que os elementos apreciativos são colocados ao longo, né, da resenha. E a gente vê também que a gente precisa fazer uma leitura realmente com atenção para perceber esses elementos apreciativos, distinguindo do resumo e da resenha e permitindo perceber se a resenha é uma resenha positiva ou negativa. O segundo item é o posicionamento enunciativo, né? Então, como é que eu devo escrever a resenha? Eu sei que eu vou dar minha opinião, eu devo dar minha opinião com eu, com nós? Se a gente for ler várias resenhas, a gente vai ver que essas resenhas são sempre assinadas, né? Nesse caso aí, elas são assinadas, mesmo quando o aluno escreve para o professor sabe quem está escrevendo, mas mesmo assim, não é um motivo para a gente usar eu na resenha, não é um motivo para usar a primeira pessoa do singular. A gente vai encontrar várias vezes a primeira pessoa do plural nas resenhas, só que essa primeira pessoa do plural, ela tem um valor inclusivo. Por exemplo, quando a gente lê na resenha 1, devemos nos valer sempre. Quem é esse nós? Somos nós, escritores de resenha, né? E na segunda, a gente pode ler também um nós inclusivo, que nos escancaram o custoso procedimento.
e aí a gente tem um nós que se refere, que inclui ao leitor também. Então, a gente tem casos, né, de nós inclusivos e, claro, muitas frases também que são impessoais. E, indo para a terceira característica da resenha, são esses verbos que interpretam, que traduzem os atos realizados pelo autor do texto original. Como a gente viu com a professora Liliana no resumo, esses atos, eles permitem traduzir, né, interpretar o que o autor do texto original queria dizer. Na primeira resenha, a gente vai ver verbos como apresentar, chamar atenção, apoiar-se, são verbos um pouco mais neutros e verbos do dizer. Na segunda resenha, a gente vai ver verbos um pouco diferentes, não necessariamente apenas verbos do dizer. E a gente vai ver, então, verbos como instalar o mito, rebaixar o mito. O livro arranca, né? O que este livro faz é arrancar, né? Como a gente tem ali naquele segundo exemplo. E aí a gente pode ver que há também uma possibilidade de maior liberdade para a escolha dos verbos na resenha, podendo, inclusive, ser verbos opinativos, que não acontece tanto no caso do resumo. Na quarta característica da resenha, a gente tem os conectivos lógico-argumentativos, né? Qual que é a importância desses conectivos na escrita da resenha? E aí a gente vai ver, eu trouxe exemplos para vocês nas duas resenhas do mesmo conectivo, entretanto, né? Então, assim, é muito comum a gente ver esses conectivos, né, nas resenhas, e esses conectivos permitem dar nuances, expressar com precisão as relações lógicas, né, expressas ou pelo autor do texto original ou até para dar opinião do autor da resenha. No primeiro caso, a gente tem o uso do entretanto utilizado para mostrar as relações lógicas do autor do texto original. Então, o que acontece? O autor que vai resenhar, ele diz ali, entretanto, o autor ressalta que. E esse, entretanto, recupera uma relação feita pelo autor do texto original da resenha. Já no segundo exemplo, a gente vai ler também o uso de entretanto, mas com uma função de expressar a opinião do autor da resenha. Então, nós temos assim, comecemos pelo fim. José Luiz Fiorin abre as conclusões de seu livro, As Astúcias da Enunciação, dizendo que a conclusão é o momento de atar as pontas. Entretanto, estamos diante de um livro que ata pontas do começo ao fim. Essa frase que começa com entretanto, ela já é uma opinião do autor da resenha sobre o livro, sobre a obra. Então, aí a gente vê dois tipos de funções dos conectivos lógico-argumentativos que estão muito presentes nas resenhas. A quinta característica, o quinto item que eu gostaria de ressaltar para vocês, é um item muito importante na escrita da resenha, porque é ele que permite que a gente, de fato, dê nossa apreciação ao texto original. E são os elementos, como adjetivos e advérbios, que são usados para expressar opinião. Aí a gente vai se perguntar, mas a gente não pode usar formas explícitas, né, para dizer opinião? Eu acho que, eu penso que, ou nós achamos que, nós pensamos que. Não, geralmente nas resenhas não é assim que a gente mostra opinião. A gente mostra a opinião, a apreciação de uma outra forma. Então, se a gente pegar a resenha 1, que está aí embaixo, a gente vai para aquele exemplo que eu já tinha dado, em que a gente vê rico em exemplos ilustrativos, a obra-argumentação é fundamental. Então, rica e fundamental são adjetivos que vão mostrar uma apreciação positiva, né, da obra. E na segunda resenha, a gente também trago dois exemplos para vocês. No primeiro, o equilíbrio na organização das categorias é perfeito nesta obra, que se assemelha muito ao uso do adjetivo na primeira resenha. E eu tenho, no segundo exemplo, advérbios, né, que vão modificar o verbo entender e que vão dar também, que vão mostrar uma característica positiva. Então, na tarefa de fazer entender o processo de discursivização, o autor empreende muito precisamente a explicação dos mecanismos de, né, etc.,
E aí, esse empreende muito precisamente, a gente vê também, nos advérbios muito precisamente, uma avaliação positiva da obra desenhada. Vamos passar agora para alguns passos fundamentais para escrever uma resenha. Eu aconselho a vocês que vocês vejam aí as duas resenhas, porque eu trouxe apenas alguns trechos, então vocês têm aí mais detalhes para poder procurar as resenhas, ler bem e identificar as características, né, das duas, né, e as diferenças entre elas. Passemos então para esses passos fundamentais, né, 8 passos para escrever uma resenha. O primeiro é a leitura prévia, essa leitura com compreensão. Como nós já comentamos, tanto a professora Lília quanto eu, é muito importante a gente compreender o texto original para poder fazer uma série de escolhas que vão desde os conteúdos, né, que a gente vai trazer, até os verbos que a gente vai usar e os conectivos para expressar as ideias, né, do autor do texto original. O segundo passo fundamental é o processo de sumarização. É imprescindível a gente saber sintetizar, a gente poder perceber quais são os conteúdos fundamentais, né? Quais a gente pode deixar de lado e o que é de fato importante a dizer para o leitor que vai ler a nossa resenha, que vai fazer uma escolha de leitura ou não a partir da nossa resenha. Em terceiro lugar, nós temos o contexto de produção. Então, entender bem em que contexto esse texto foi produzido, para quem, em qual situação, e o contexto de produção do nosso texto é muito importante para que a gente também faça boas escolhas na nossa resenha. Em quarto lugar, o posicionamento enunciativo. Então, eu saber, eu estou falando para quem, né, e como eu vou me colocar nesse nós aí, que pode incluir o leitor, né, mas que não é um eu, né, não vou me colocar explicitamente como eu no texto. Em quinto lugar, nós temos os verbos, né? Esses verbos que a gente comentou, tanto a professora Lília quanto eu, vão ajudar a interpretar, traduzir os autores do texto original e, ao mesmo tempo, expressar essa apreciação, né, que é típica da resenha. Como se trata de um texto que fala de outro texto, a gente tem que fazer a escolha desses verbos do dizer que vão interpretar esses atos, né, do texto original. Em sexto lugar, os conectivos, como eu comentei com vocês, que vão dar sustentação à argumentação, quer seja os argumentos para melhor traduzir as ideias do autor do texto original, dos autores do texto original, ou as ideias, as relações lógicas, as opiniões do autor da resenha. Em sétimo lugar, a gente viu como é que a gente pode dar nossa opinião, dar nossa apreciação, mas de uma forma um pouco mais sutil. Fica claro se é positiva ou negativa a avaliação do texto original, mas a gente não vai usar, né, elementos como, na minha opinião, ou a meu ver, ou eu penso que, né? Então, a gente precisa realmente aprender a como dar essa opinião utilizando adjetivos, advérbios, né, e inclusive verbos, né, para expressar a nossa apreciação sobre o texto original. E agora eu vou falar de um último item que eu não mencionei antes, que é a ficha de avaliação, que serve para a reescrita da resenha. No início eu falei para vocês que a escrita de um texto realmente é um processo, né? Então a gente tem que passar por essa escrita de um primeiro texto, a gente tem que reler esse texto, pedir feedback para os colegas, para o professor, e passar por um processo de reescrita até chegar em uma versão final. E para isso, a ficha de avaliação, ela é muito importante, porque ela dá elementos para a gente poder reler o texto, vendo se a gente conseguiu fazer ou não aqueles elementos, trazer ou não para o texto aqueles elementos importantes para a escrita da resenha, do resumo, etc. No nosso livro, a resenha, a gente propõe uma ficha, mas essa ficha também pode ser construída, né, em sala de aula, com os alunos, refletindo o que foi abordado no ensino daquele gênero.
e essa ficha ela é realmente muito importante para a reescrita. Bom, gente, era isso que eu gostaria de apresentar para vocês hoje. Eu espero realmente que essa apresentação, essa mini aula tenha sido útil para vocês e que ela possa ajudar na escrita de outras resenhas. Eu trago aqui 2 referências nossas sobre o gênero resenha, para quem quiser se aprofundar, e gostaria também de agradecer muito a editora Parábola pelo convite, pela montagem final, né, dessa videoaula, e gostaria de agradecer também, principalmente a você, que acompanhou essa videoaula até aqui, e deixar o meu muito obrigada, então, a todos, e até a próxima.